A paz do Senhor para todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Nosso primeiro episódio sobre este programa chamado 3 palavras por dia. Eu só não sei se vou conseguir desenvolver 3 palavras por dia, porque demora muito tempo para você investigar, né, uma palavra, né? Você tem que olhar no hebraico, se for Velho Testamento, no grego, se for Novo Testamento, dicionário de português, vários outros dicionários português e hebraico, para que você possa trazer, né, uma explanação que seja fidedigna, confiável, né? Nós vamos ver aqui primeiro essas 3 palavras aqui. No Velho Testamento, nós vamos ver a palavra princípio, que está em Gênesis 1:1. Depois vamos ver genealogia, que está em Mateus também 1:1. E Teófilo, que é este nome que aparece em Atos capítulo 1, verso 1. Então nós vamos procurar sempre ver uma palavra do Velho Testamento, uma palavra nos Evangelhos e uma palavra no Novo Testamento a partir do livro de Atos. Então, como são 3 palavras, já vamos aprender muitas outras, hein? O Velho Testamento, ele é chamado de Tanar, que são essas 3 primeiras letras de cada uma dessas palavras. A primeira é Torá, hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda. Torá, geralmente traduzido por lei. Neviim, que são profetas, e Ketuvim, que significa escritos. Então é a lei ou Moisés e os profetas, mais os escritos. Aqui Milim é palavras em hebraico. Evangelho, praticamente como está aqui em grego, né? Quando nós temos 2 letras gramas seguidas, né? Você lê como NH em português, né? Evangelho. Logia, palavras. Novo Testamento, Kine Diatike. Diatike pode ser testamento, né? Aliança, pacto. Então seria o Velho Testamento, a Velha Aliança, o Antigo Pacto, e Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto. O primeiro feito no sangue de animais, o segundo e último feito no próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vamos à primeira palavra, né? Aqui está o primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós temos 2 tipos de hebraico. O hebraico moderno e o hebraico paleo-hebraico, que tem assim origem no alfabeto fenício, né? Então, Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamayim, ve et haaretz. Então, Bereshit, nós vamos ver aqui, ela é formada praticamente por 2 palavras, né? Be, que é uma preposição, que significa em. Ficaria meio estranho, né? No português não fica muito bom a gente falar em princípio, né? Porque ele traz um outro sentido. Então aqui nós colocamos o artigo, definido aqui masculino, e transformamos em no. Então no e a palavra princípios são as demais letras, né? Que aqui à esquerda ela é formada pelas letras Resh, Aleph, Shin, Yod e Taf. E se lê Reshit, que significa princípio. Essas 3 primeiras letras que estão em vermelho, com ela nós escrevemos a palavra Rosh. Na palavra Bereshit nós podemos formar cerca de 80 palavras. Eu ainda não achei tudo isso. Achei algumas que nós vamos ver aqui. Então, Rosh significa cabeça, primeiro, principal, no sentido de prime, né, o mais importante.
E nós vamos encontrar, né, a cabeça, Cristo é a cabeça da igreja, né? Efésios 5:23, Cristo é a cabeça da igreja. E o princípio também é Jesus, né? Porque João 1:2 diz que ele estava com o Pai no princípio. Então Jesus já estava aqui com o Pai no princípio, já no primeiro verso, na primeira palavra, na segunda palavra, na primeira, segunda, terceira, na quarta palavra, na quinta palavra, na sexta palavra, praticamente em todas nós vamos encontrar aqui. Jesus, ele estava com o Pai no princípio, né? Então vamos ver aqui. A palavra Bereshit, né? No princípio. As duas primeiras letras aqui em hebraico, né, moderno, nós vamos passar elas então para o paleo-hebraico. A letra Beit, ela tem esse formato, né, de uma casa, tanto é que a palavra Beit ou Bait significa casa. Beit, casa de, né, Bait. E a letra Tav, não, volta aqui, né? A letra Beit, ela representa a casa, a família, uma morada. Ela é a primeira letra da palavra Bar, que significa filho, ou Ben. Nós vamos encontrar muito Bar no Novo Testamento, né? Bartimeu, Bartolomeu, nós vamos encontrar, né, nomes que trazem essa partícula dizendo que eles são filhos de alguém. E no Velho Testamento nós vamos encontrar muito a palavra Ben, como Ben-Hadad, Benjamim, que também significa filho. E a correspondência numérica, cada letra hebraica corresponde a um número. Ela corresponde ao número 2 e o número 2 ele representa ou simboliza a comunhão. Então, logo no início, nós vamos encontrar aqui a letra Beit, mostrando uma casa, mostrando uma família, uma morada, mostrando que essa morada é a morada em que os filhos nós precisamos estar e que o filho foi preparar para nós. Em João capítulo 14, Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele foi preparar lugar para nós. Então a letra Beit, ela representa aqui a casa, né? E a última letra, no paleo-hebraico, também é a última letra do Aleph Beit, ela era representada por uma cruz. E nós já encontramos logo aqui no início a letra que representa a casa, a morada, o filho, e a última letra que representa a cruz, porque Cristo, o Filho, ele veio para dar a sua vida na cruz por todos nós, né? Então ela representa a cruz. Lá em Filipenses 2:8 nós vamos encontrar algumas referências falando sobre Cristo, que foi obediente, né, até a morte de cruz. Ela é a última letra, então ela representa o fim. Ela representa o fim da lei, Romanos 10:4. Ela é uma marca, as marcas da cruz, né, Gálatas 6:17. Nós também podemos dizer que de hoje em diante ninguém mais nos incomode, porque nós trazemos em nós as marcas de Cristo. Ela é o sinal da cruz, os cravos, né, que nós vamos ver lá, Tomé falando, de forma alguma eu crerei se eu não colocar, né, o meu dedo, né, na marca, no sinal da mão, e meter a minha mão do lado, né? Ela representa também um monumento, né? Aquele monumento sobre o Monte Gólgota, onde Jesus ele deu a sua vida pelas nossas vidas, né, lá no Calvário, né? Ela corresponde ao número 400, 10 a lei e 40 as provas. Nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia onde o número 40 ele está relacionado, né, às provas ou a tentações, provações e vitórias também. Então aqui Bereshit, eu falei aqui, né, que ela pode ser desdobrada em mais ou menos 80 palavras. Aqui nós vamos ver poucas, né? Aqui as 3 primeiras letras, nós vamos escrever, né, a palavra, né? As palavras, né? A primeira letra, a palavra Beit, que é a letra Leit, Beit, que significa casa, mas com ela nós escrevemos a palavra Bar, as 2 primeiras Bar, ou a palavra Ben. Essa letra Nun, ela não está aqui, né? Mas ela pode ser incluída para se escrever também a palavra filho.
Então, lá no princípio, na primeira letra, nós já encontramos Jesus. Na segunda, é a letra Resh. Com ela, nós escrevemos a palavra Ruach. Você vai poder encontrar, né, em alguns livros de hebraico o H sublinhado, o H com ponto abaixo ou o CH. Todas elas devem ser lidas como dois R's gutural na garganta, né? Ruach. E Ruach significa espírito. Então, na primeira letra, nós já encontramos o Filho, na segunda, nós encontramos, né, o Espírito, e para completar a Trindade, na terceira letra, nós vamos encontrar o Pai, que é a letra Aleph. Com ela, nós escrevemos a palavra Av, e repetindo, né, ela após aqui o Beis, nós vamos escrever a palavra Abba. Abba é mais sentido assim de mais carinhoso, né? Paizinho, né? Painho. Um pai de amor, né? Então nós vamos encontrar lá em Bereshit, no princípio, né, nós já vamos encontrar o Filho, o Espírito e o Pai. Eu acho que essa aqui também, né? As duas letras, né, as 4 letras em azul vão formar uma palavra e as 2 letras em vermelho formam uma outra palavra. E o que elas significam? As 4 letras em azul, com ela nós escrevemos Brit, que em português é pacto, aliança, concerto. E as 2 letras em vermelho, com ela nós escrevemos a palavra Esh. Lembre-se de que hebraico é sempre escrito e lido da direita para a esquerda. Então aqui nós leríamos Brit Esh, que é pacto de fogo. E onde nós encontramos isso no Novo Testamento? João Batista disse, né? Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós vimos no slide anterior, eu vou voltar aqui, a palavra Espírito, né? Ela está aqui já dentro da palavra Bereshit, e é ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Encontramos em Mateus 3:11, Lucas 3:16 e o cumprimento lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus ele batizou, né, a sua igreja com o seu Espírito Santo. A próxima palavra é genealogia, Mateus 1:1. Biblos, Genesos, Jesus Christus, Ios David, Io Abraham. Então, Gênesis, aportuguesando aqui, nós poderíamos ler Gênesis, que significa princípio, e diz respeito à ascendência, antepassado, origem. É um processo que consiste em traçar a linha genealógica dos antecessores de uma pessoa ou família. No meu caso, eu vou lá no meu neto, né? Pedro, filho de Filipe, Filipe, filho de Albino, Albino, filho de Francisco, Francisco, filho de José, José, filho de Francisco. Aí acabou por aí, porque o meu bisavô, ele foi escravizado, né? Ele tinha 16 anos quando acabou, né, a escravidão no Brasil, e daí para trás nós não temos, né, nenhum registro de antepassados nossos. A nossa genealogia ela começa lá no meu avô Chico e por enquanto está indo até o meu neto Pedro. E no livro de Esdras era muito importante para os judeus, para os romanos, eles tinham os livros, né, onde eles registravam, né, as origens das pessoas, como nós temos também os nossos hoje nos cartórios. É só você olhar na sua certidão de nascimento ou de casamento, vai estar escrito lá, registrado no livro tal, no cartório tal, data tal. Então aqui no livro de Esdras, né, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles vão construir ali o templo, muitos se apresentaram para trabalhar, os samaritanos e outros judeus também, mas alguns, como está escrito aqui em Esdras 2:62, não foram achados os seus nomes escritos nos livros das genealogias, nos livros genealógicos, e por isso eles foram tidos por imundos. E esta foi uma das causas das cismas, né, entre judeus e samaritanos, porque eles também não podiam comprovar no livro da genealogia que eles eram judeus. Neste caso aqui, alguns que haviam voltado, provavelmente, né,
levitas, mas que não estavam registrados e foram tidos por imundos para exercer, né, o sacerdócio. Mas para nós temos aqui uma bênção, né? Nós não éramos povo, nós éramos gentios, mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos fez novas criaturas e também nos fez co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros em Cristo para herdarmos uma vida eterna. E a partir desse momento em que aceitamos Cristo, o nosso nome, ele passa a ser escrito não no livro da genealogia terrena, mas no livro da vida do Cordeiro. E aqui em Apocalipse, nós vamos encontrar, né, o Senhor dizendo, né, e será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa aqui é uma palavra maravilhosa, né, porque muitos, quando se convertiam, né, do judaísmo para o cristianismo, eles tinham seus nomes riscados das genealogias. Os romanos também, eles eram riscados. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos garante que de maneira nenhuma o nosso nome será riscado do livro da vida. Eu esqueci de botar aqui qual é o capítulo, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, Gênesis, ou genealogia, Jesus em Mateus é identificado como a semente de Abraão. Então ele é filho de Abraão, filho de Davi. Então Abraão é o pai da fé. Naquele o qual o Senhor diz, né? Na sua semente seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então Jesus, ele é a semente de Abraão. Como Abraão creu e recebeu uma terra, todos aqueles que creem em Jesus, também pela fé, receberão uma terra que é na eternidade. Não é aqui, o reino não é aqui neste mundo, mas é na eternidade. E na genealogia continua dizendo, ele é filho de Davi, ele é identificado como filho de Abraão, para todo aquele que nele crê, como Abraão é pai da fé, como todo para aquele que nele crê em Jesus, possa herdar a vida eterna. E filho de Davi, que é o rei prometido, né? Jeremias 33:17, e ele também é a raiz de Davi, né? Apocalipse 5:5, né? E geralmente, né, o que nós notamos quando você for ler genealogias, não é comum aparecer nomes de mulheres, mas quis Deus que fossem citadas na genealogia de Jesus algumas mulheres. Por quê? E nós podemos dizer aqui até que algumas mulheres não tinham boa reputação, né, para estarem na genealogia de Jesus, né? Tamar, que era nora de Judá, ela se disfarçou, né, de prostituta para que pudesse engravidar de Judá, e ela teve ali os filhos que deram, né, continuidade, né, e aparecem na genealogia do Senhor Jesus. Raabe, a palavra diz, né, a meretriz, que recebeu os espias, e depois ela também, ela passa a fazer parte do povo, e o nome dela também vai entrar aqui na genealogia de Cristo. Ruth, a Moabita, aquela que voltou, né, casou com Boaz, que também logo no finalzinho do livro aparece ela como uma antecessora ali do rei Davi. No caso de Davi aqui, a palavra diz, né, aqui fora a mulher de Urias, ele não cita o nome de Batseba, porque ali havia um pecado, né, que foi o adultério, depois um assassinato, e por fim Maria. Por que o Senhor cita o nome, ou permitiu que o nome dessas mulheres fossem escritas, mesmo elas não tendo uma boa conduta? Porque ele já estava apontando para as nossas vidas. Independente do nosso pecado, daquilo que éramos, daquilo que fizemos, desde o momento em que nós aceitamos, né? Ruth, ela falou, teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Todas as vezes que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós também passamos a ter o nosso nome escrito na genealogia. Imagine se o Senhor fosse olhar para o nosso pecado, como olhou para o pecado, como não olhou para o pecado de Tamar, nem de Raabe, nem de Ruth, nem de Batseba. Nenhuma delas estaria aqui. E se não fosse pela graça e pela misericórdia, pelo grande amor do Senhor, que são 3 atributos maravilhosos de Deus, né, nós não estaríamos aqui, né? A graça, a misericórdia e o amor. Deus nos salva por eles. Então aqui é bastante interessante. Então genealogia
diz respeito, né, à antecedência, antepassado, à origem. E para que se confirmasse, né, que Jesus ele era da linhagem, né, de Abraão, de Davi, assim Mateus ele começa o seu evangelho, né? O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a última palavra, Teófilo. Ela é composta de duas palavras, Theo, de origem de Theos, que significa Deus. Meu dicionário também aqui diz que pode ser deusa. Eu não quis colocar aqui. Theos, Deus. E philo, ou phile, que significa amigo ou amiga. Então, se nós formos aqui falar, né, em português, seria Deus é amigo. Não fica muito bem, mas é assim, Deus é amigo. Mas o melhor aqui, a melhor tradução seria amigo de Deus, porque é o que nós somos hoje. Porque o Senhor Jesus diz que não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Então, todo aquele que é amigo de Deus, Deus é amigo dele também. Não tem problema aqui a ordem. Hein? Então, pouco ou quase nada se sabe, ou se tem registro sobre Teófilo. Achei muito pouco aqui. Tenho vários livros aqui, vários dicionários, quase nenhum fala nada sobre ele. Hein? Segundo a tradição cristã lá do primeiro século, ele era um alto funcionário romano que solicitou a Lucas que escrevesse a história de Jesus, o primeiro tratado. Ele fala: ó excelentíssimo Teófilo, fiz o primeiro tratado. Então é o Evangelho de Lucas, que é o primeiro tratado, e o livro de Atos dos Apóstolos, que é o segundo tratado. Então nós precisamos aqui aprender mais um pouquinho também, né? Foi Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e também o Evangelho de Lucas. Ambos são destinados a Teófilo. Alguns dizem que Teófilo não existiu, que ele diz respeito a nós hoje, que o livro, o título era profético, né? Que nós somos os amigos de Deus para os quais o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foi escrito. Mas eu particularmente acredito que ele existiu sim e que ele era uma pessoa e que foi muito abençoado em receber esses dois tratados, esses dois volumes, que graças a Deus foram preservados e chegaram até os nossos dias. Então estamos encerrando. Aqui está a bibliografia, depois você pode printar, copiar. Todas elas eu tenho aqui na minha biblioteca. Faça um investimento, é importante, né? Compre um livro por mês, por bimestre, trimestre. Alguns eu encontrei em sebos, né, que são lojas que vendem livros usados aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu encontrei uma Bíblia hebraico e inglês, o Novo Testamento. Eu também encontrei uma Bíblia King James, do início do século passado. Também, assim, a pessoa que me vendeu, eu tenho certeza que ela não sabe o valor que tem, né, esta Bíblia, por ser uma Bíblia original, primeira tradução, né, da Bíblia para o inglês, né, King James, né, infelizmente, né. Então, no próximo, 3 palavras por dia, nós vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver 3 nomes, né? 3 substantivos próprios, né? Nós vamos ver Deus em Gênesis, Jesus nos Evangelhos e Espírito Santo no livro de Atos. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Se você achou que foi muito corrido, você pare e volte. Ou mande um comentário e a gente vai entrar em contato para poder retirar suas dúvidas, tá bom? Pai do Senhor, um abraço a todos. Espero aí os seus comentários, sejam positivos ou negativos, não me importa, tá bom? Eu me importo sim em tentar fazer o que for o melhor, desde que seja negativo ou positivo. Estou dizendo que eu não me importo, é que você pode criticar, você pode elogiar. E eu vou usar ambos, sejam críticas ou elogios, para tentar aperfeiçoar e melhorar. Shalom, shalom, leitraot.